Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Francine e eu tô aqui para contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu sou cristã, eu me converti desde 2016, final de 2015, 2016. E de lá pra cá muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas provações, muitas coisas, mas Deus sempre me ajudou em todas as situações, eu sempre confiei nele. Só que hoje eu quero contar um testemunho falando sobre a cura na alma. Eu era uma pessoa muito ferida, muito. Qualquer coisinha me abalava, eu ficava arrasada. Se alguém falasse, sei lá, de uma maneira diferente comigo, eu já ficava mal e magoada e amargurada. Amargurada, essa é a palavra. Muito ferida, muito amargurada. E pessoas feridas ferem pessoas, né? Então era isso que eu tava fazendo. Eu era grossa, eu era irritada, eu era insuportável. Eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha me falou assim, Fran, você tem que se amar. E eu lembro que eu não conseguia me amar. Eu falava, mas eu me odeio, eu não me suporto. Então olha só como eu tava machucada. Mas Deus é maravilhoso mesmo. E Ele cura, Ele sara todas as nossas feridas, mas a gente tem que deixar Ele nos curar, né? E eu vou ler uma palavra aqui, que está em Salmos 34, até uma parte ali, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores ele me livrou. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que palavra maravilhosa, né? Então, a palavra dele, né? Ele nos cura através da palavra, através de... É só a gente estar sensível à voz dele, a querer ouvir a voz dele, né? E eu não digo assim, tem pessoas que escutam a voz de Deus audível, né? Mas eu nunca tive essa experiência, mas Deus já falou comigo em sonhos, já ouvi a voz dele em sonhos, já acordei com ele falando comigo, como eu falei no outro vídeo. Eu acordei com a voz dele falando, confia em mim. E foi maravilhoso, aquilo eu nunca vou esquecer. E eu sempre confiei em Deus, sempre. E eu tô aqui para contar um testemunho. E Deus fala de várias formas, né? Através da palavra. Olha que palavra maravilhosa essa. E Deus me livrou de todos os meus temores, de todas as minhas angústias, dos meus medos. E Ele sempre cuidou e nunca deixou faltar nada. Às vezes a gente passa algumas provações e tal, necessidade financeira que eu digo, mas muitas vezes é a gente que não sabe administrar o que Deus nos dá, né? Mas mesmo assim ele sempre levanta alguém para nos abençoar, para nos ajudar quando a gente tá passando por uma dificuldade, alguma coisa assim. Eu tenho vários testemunhos sobre isso, mas hoje o que eu queria falar mesmo era sobre a cura que Deus fez na minha alma, na minha vida,
E a cura, ela vem através do perdão também, né? Então, não adianta nada eu falar que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, mas se eu não amar o meu irmão, se eu não perdoar quem me ofendeu, porque amar quem nos ama é fácil, né? Mas e amar aqueles que te ofenderam, te machucaram, te magoaram? Então a gente tem que liberar o perdão. E hoje eu creio, assim, que eu consegui liberar perdão para muitas pessoas, sabe? Que lá de anos atrás me magoaram e tal, mas eu perdoei, sabe? De todo meu coração. E é Deus que ajuda a gente, só a gente pedir pra Ele. Bom, mas deixa eu contar pra vocês sobre como Deus falou comigo. Você crê que Deus pode falar através de uma planta? Pois é, Deus falou comigo através dessa plantinha aqui. Que ela fica na minha janela do meu quarto. E Deus começou a falar comigo através dela. Fala aí, plantinha. Não é assim, né, gente? Olhando pra planta, Deus começou a falar comigo no meu espírito, sabe? E ela era bem pequenininha. Eu ganhei essa planta de lembrancinha de um aniversário, né? Ganhei de uma amiga minha. Ela era bem pequenininha, sabe? Bem pequenininha, assim, só um pedacinho, assim. E daí eu sempre deixava ela ali na janela, de vez em quando eu molhava e tal. Mas eu sou meio esquecida, né? Às vezes eu não molhava, não. Mas ela tava sempre ali na janela, né? Até que um dia eu fui ali fora estender roupa, não sei o que eu fui fazer ali. Quando eu olho, a plantinha tinha caído da janela e caiu toda a terra, caiu o vasinho e ela tava quebrada. Ela tava quebrada, o caule dela de baixo, assim, tava dobrado, tava quebrado, sabe? E. Ai, Xuxa. Aí o que que eu fiz? Eu pensei, vou cortar, né, ali onde tá machucado e vou enterrar de volta. Mas aí eu pensei, fiquei com dó, né, da plantinha, daí eu pensei, não, vou fazer diferente. Pra não ter que cortar ela ali, eu vou plantar ela assim mesmo e vou colocar uns palitinhos de dente ao redor pra ela ficar em pé, né? Eu fui lá e coloquei os palitinhos de dente assim ao redor e deixei ela em pezinha, né? E esqueci da planta, ficou ali. Aí passou uns dias, eu olhei assim, uau, e a plantinha ficou em pé, ela se fortaleceu, né? Se fortaleceu. Olhei assim, disse, acho que eu já posso tirar os palitinhos de dente, né? Daí tirei um por um dos palitinhos assim, e ela ficou em pezinha. Ela ficou forte, né? Não deu um minuto que eu tava olhando pra planta, ela caiu. Aí eu olhei pro caule dela machucado e pensei, não tem jeito, vou ter que podar, né? Aí fui lá, peguei uma tesourinha, podei ali onde estava machucado. Aí eu tirei os palitinhos, né? Ela caiu, eu tive que podar. E plantei, né? Plantei ela de volta, ela ficou bem pequenininha, mas ela ia crescer, né? E deixei ela ali. Aí passou uns dias tal, e eu lá no culto, tava lá no culto ouvindo a palavra. Eu não lembro qual é a palavra que estava sendo pregada, mas eu lembro que na hora o Espírito Santo falou comigo. Fez eu lembrar da plantinha. E ele falou assim pra mim, bem... Nossa, foi muito forte, assim, Deus passou um filme assim na minha mente de mim cuidando dessa planta. E Deus falou assim pra mim, você é aquela planta. Sabe, eu ouvi isso assim, ó, você é aquela planta. E eu comecei a lembrar do meu cuidado com a planta. E ele falou assim pra mim, ela tava quebrada, tava machucada. Em vez de você cortar o mal pela raiz, podar para ela poder crescer saudável, o que que você fez? Você deu o teu jeito. Foi lá, colocou os palitinhos, ela até se fortaleceu, tu achou? Parecia que ela tava forte, mas não. Foi só tirar os palitinhos e ela caiu novamente. Então, muitas vezes é isso que a gente faz, a gente se faz de forte e sai andando machucado por aí.
e machucando outras pessoas também, né? Então Deus começou a me lembrar de todo o cuidado com a planta. E ele falou: você é aquela planta e eu cuido de você. Enquanto você não deixar eu te curar, eu te podar para você crescer saudável, não vai adiantar, você só vai parecer que tá curada, mas não tá. Então, a partir do momento que eu deixei Deus me curar de verdade, hoje eu posso dizer que eu sou curada. Eu deixei Deus me podar, eu deixei Ele mexer lá onde machucava, eu deixei. Falei: Senhor, me cura. A partir do momento que Deus falou comigo, através dessa planta, que Ele fez eu lembrar, eu falei para Ele: Senhor, me cura, preciso ser curada. Na minha alma tinha muitas feridas e hoje eu posso dizer com toda a certeza desse mundo que eu sou curada. E eu deixo esse testemunho, essa reflexão para você que ainda tem mágoas dentro do coração, que ainda não liberou perdão para aquela pessoa, que você precisa liberar perdão. Porque amar quem nos ama é fácil, tratar bem quem nos trata bem é fácil. Mas a gente tem que amar quem nos maltrata, quem nos... tem que perdoar, né? Claro que a gente não tem que aceitar, muitas coisas a gente não tem que aceitar, mas perdoar é um mandamento de Deus, a gente tem que amar, tem que perdoar. A gente tem que fazer a diferença, né? E porque senão vai criando uma raiz de amargura dentro do nosso coração e isso vai nos fazendo muito mal. Então, é isso que eu queria contar para vocês, que Deus falou comigo através dessa plantinha. Ele me mostrou que eu ainda precisava ser curada, que eu precisava deixar ele lá na raiz, lá onde estava machucado. E ser curada de verdade, né? Então, se você precisa de uma cura, peça para Jesus, peça para Deus, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele vai te abençoar. E é isso, Deus é maravilhoso, né? Eu anotei algumas coisas aqui sobre essa planta. Cresceu, porém estava fraca, pois não teve um crescimento saudável. Para crescer, precisa ser podada. E ela ficou pequena, né? Quando eu podei ela ali, ela ficou pequenininha, porque ela teve que voltar lá pro começo. Mas agora, olha como ela tá. Ela era pequenininha, gente, era assim. E olha como ela cresceu. Olha como ela cresceu. E olha, os brotinhos ali já tá crescendo mais. Então é isso que Deus faz com a gente. Quando Ele nos poda, não é pro nosso mal. É pro nosso crescimento, é pro nosso bem. E é isso. Agora o que falta para essa planta é só ser regada, cuidada. E isso Deus faz muito bem, né? Quando a gente deixa Ele nos curar, Ele cuida. Ele cuida do nosso crescimento, Ele cuida de todas as áreas que a gente precisa de cura, de força. Ele sempre tá ali. Se a tua fé tá fraca, peça para Deus, Ele te dá a fé. Na Bíblia diz, peça fé ao Senhor. Então não desanime e deixa Deus te curar. Deixa Deus te curar. Não fique andando machucado por aí como eu andei. E um detalhe. Acho que um ano atrás, mais ou menos, estava tendo uma pregação sobre Noemi. Que Noemi, né, ela perdeu o marido, os 2 filhos, então ela se tornou uma pessoa amargurada. Quando ela voltou para a terra dela, as pessoas, né, falavam: Noemi voltou, e ela disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa águas amargas, ou amargurada, né? E aquela palavra falou muito comigo. Mas eu fiquei ali quietinha no meu canto, né? E o meu filho comigo no culto, e a gente acha que criança não presta atenção no culto, né? Aí cheguei em casa, meu filho falou assim pra mim: mãe, você tinha que mudar de nome, né? Eu falei: mudar de nome? Como assim? Ele falou: você tinha que se chamar Mara. Forte, né? Então, quando ele falou isso, eu pensei: meu Deus, olha só como que meu filho tá me enxergando.
como uma pessoa amargurada. Era isso que eu tava passando pra ele. Quando ele falou aquilo, foi um alerta, assim, né? Eu disse, meu Deus, eu preciso mudar. E eu fui atrás da minha cura, sabe? Eu falei pra Deus, Senhor, me dá a tua alegria. Quero ser uma pessoa alegre, uma pessoa que não importa o que aconteça. Eu tenho o Senhor na minha vida, então eu preciso ser alegre. E Deus fez. Deus me ouviu. Mas eu deixei Deus me curar, eu deixei Deus tocar em áreas que eu não deixava. E hoje eu sou curada, hoje eu sou completa. Hoje eu sei que eu preciso de Jesus para ser feliz e com certeza o resto é consequência. Mas eu não preciso de coisas ou pessoas para me sentir completa. Eu preciso de Deus, eu preciso da cura, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso da presença dele. E é isso que você precisa também. Muitas vezes a gente tem uma dependência emocional de pessoas, né? E era o que eu tinha. E hoje não, hoje eu tenho uma dependência de Deus. Hoje eu sou dependente do Senhor. É dele que eu preciso, é dele. Ele sabe de todas as coisas, sem ele a gente não é nada, então é isso, que você possa refletir e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, que Deus vai te abençoar grandemente. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês, que você tenha sido abençoado com essa palavra. E é isso, Deus te abençoe.